Esta semana, um grupo de respeitados cientistas fez um alerta. O novo coronavírus também poderia ser transmitido através de partículas suspensas no ar. Mas como isso afetaria o nosso dia a dia? Mudaria o jeito de a gente se prevenir do vírus nas ruas e até mesmo dentro de casa? Início da pandemia, região de Seattle, noroeste dos Estados Unidos. 61 pessoas soltavam a voz neste coral, que no dia 10 de março fazia um ensaio, como esse que a gente está vendo. Havia álcool gel para todos. Ninguém se deu as mãos ou se abraçou. Mesmo assim, alguém ali já tinha o vírus. Poucos dias depois, dos 61 presentes, 53 apresentaram a Covid-19. Mesmo pessoas que nem se aproximaram, que cantaram longe umas das outras. 2 acabaram morrendo. O que eles tinham em comum era o ar do ambiente. Então eles estavam numa sala com pouca circulação de ar e ficaram 2h30 juntos cantando. Então quando você canta, lógico, você está eliminando mais partículas, porque só de você falar mais alto eu já estou eliminando mais partículas, cantar nem se fala. Nessas partículas que flutuam no ar pode estar o novo coronavírus, e aí é possível a contaminação. E de um jeito diferente daquele mais comum, em que uma pessoa passa a doença diretamente para outra, que está próxima, ao tossir ou espirrar. Vamos entender essa diferença. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu explico que eu estou gravando sem máscara, porque eu estou num estúdio imenso, bem ventilado, sem ninguém, exceto pelo repórter cinematográfico Wellington Almeida, que está me filmando, ele está de máscara e está bem longe de mim. A gente montou essa situação para falar que foi nos anos 30 do século passado que uma experiência mostrou como eram transmitidas as doenças respiratórias, principalmente por gotículas, que saem quando a gente fala, ou tosse, ou espirra. Apesar de chamarem gotículas, elas são relativamente grandes, pesadas. Então, a gente fala, a gravidade leva essas gotículas para o chão. O que um grupo de cientistas está mostrando agora é que existe um outro tipo de possível transmissão. É a transmissão pelos aerossóis. Quando a gente fala também, ou mesmo solta o ar com mais força, saem gotículas, mas gotículas menores, que não vão logo para o chão, porque elas são mais leves. Elas ficam em suspensão no ar. Isso é chamado de aerossol. E essas gotículas podem conter o vírus. Então, em lugar confinado, mal ventilado, cheio de gente, a concentração do vírus nesses aerossóis pode ser muito alta. E aí existe a probabilidade de a Covid-19 ser transmitida. A transmissão por aerossol foi o tema esta semana de uma carta de alerta assinada por 239 cientistas do mundo todo, destinatária à Organização Mundial da Saúde. Isso porque até agora a OMS vinha dizendo que esse tipo de transmissão só acontecia em situações hospitalares, como na intubação de um paciente, mas não no dia a dia. Foi esta cientista que organizou um manifesto para mudar a posição da OMS. Essa relutância da OMS é também de uma parte da comunidade médica, porque estão presos àqueles dogmas de pesquisas feitas no começo do século passado. Ela é física especializada em aerossóis. Desde aquela época aprendemos muito mais sobre as partículas que as pessoas exalam e como elas se distribuem no ar. Ficar preso aos dogmas é impedir o progresso. Este foi o único brasileiro convidado a assinar a carta. O objetivo da carta era mostrar o seguinte: não se descuide da sua proteção individual, mesmo que você esteja num lugar onde as pessoas estejam a muita distância de você. Se alguém deles estiver infectado e estiver no ar, se não tiver uma boa dispersão, você pode ter um inóculo infectante. Inóculo infectante significa uma partícula contendo o vírus capaz de provocar a doença. E a chave para se livrar dessas partículas está na ventilação. Por exemplo, se você tem um pequeno comércio, eu vejo frequentemente, tem 3 folhas de porta, uma fica semi-aberta e as demais fechadas. Era muito melhor você deixar aberta e colocar aquela fita, né? Quer dizer, mas permitir a ventilação, abrir a janela. Outra dica. E se algum dos telespectadores que estiver ouvindo agora quiser fechar a janela para proteger uma pessoa idosa que está em casa, é melhor que abra. O que se quer é a renovação do ar.
Os surtos de Covid-19 entre trabalhadores de frigoríficos, que têm acontecido no mundo inteiro, inclusive no Brasil, podem ser explicados, em parte, pela propagação do vírus por aerossol, no ar que fica recirculando no ambiente fechado. E ambientes assim são uma preocupação da professora Lídia. É preciso perguntar aos engenheiros como está a taxa de ventilação do prédio onde eu trabalho. Existe recirculação de ar no prédio? Se for possível, tem que diminuir a recirculação e aumentar a ventilação. E projetar o fluxo de ar para ele levar os germes embora, não para espalhar no ambiente de trabalho. No Brasil, o Dr. Saldiva e a doutora Rosana enfatizam: é preciso cuidado total em ambientes fechados, como no transporte público. Esses locais, na minha visão, eles têm que estar com janelas abertas e ventilados. Não basta apenas a gente manter o distanciamento, e isso quando é possível. Você sabe que nos nossos transportes públicos aqui isso não é possível. No frio você fecha as janelas, então é importante que pelo menos aquelas entradas de ar que tem no teto dos ônibus, e o motorista principalmente, e o cobrador, abram as suas janelas para que o ar se renove e eles tenham o menor risco de contaminação. E acima de tudo, usar a máscara de uma forma adequada, uma máscara que não esteja úmida, porque você já está usando há muito tempo, uma máscara, então, que ela ainda esteja em condições de uso, no sentido dela não estar umedecida, e que você, de fato, cubra nariz e boca. Eu acho que é a melhor dica que a gente pode ter. Já dentro de casa, deixar o ambiente arejado é a principal orientação. E a respeito das entregas que chegam, eu sempre falo isso, as pessoas dão risada, mas é verdade. O vírus, mesmo que a sua latinha esteja infectada, o vírus não vai sair voando da latinha para cima de você. Você precisa colocar a mão em algo que tenha uma quantidade razoável de vírus, e isso já não é tão simples no ambiente, então tem que ser alguém que acabou de tossir na lata, espirrar na lata, ter uma carga viral nesse local. Você pega a lata na sequência, você passa a mão nos seus olhos, nariz e boca sem higienização. Resumindo, ao manusear os pacotes, fique ligado para não levar as mãos ao rosto. E depois de mexer em tudo, lave muito bem as mãos. 2 dias depois de publicada a Carta dos Cientistas sobre a transmissão por aerossol, a Organização Mundial da Saúde admitiu oficialmente, pela primeira vez, que essa transmissão é possível fora do ambiente hospitalar. Isso deixou satisfeita a organizadora do manifesto. Gostei, mas agora eles precisam avançar, precisam divulgar quais as recomendações para evitar esse tipo de transmissão. Mas pelo menos já deram um passo na direção certa. Para que com orientações claras nunca mais aconteçam casos como o do coral de Seattle, onde a Covid-19 se espalhou num simples ensaio, pelo ar, e fez dezenas de vítimas.